No mundo polido da internet, onde tudo é filtrado, roteirizado e planejado para agradar, existe uma anomalia, um erro no sistema. Imagine um homem que não sabe o que é um algoritmo, que não se importa com a sua opinião, que não tem medo de cancelamento, porque a única coisa que ele teme, bom, na verdade, ele parece não temer absolutamente nada. Estamos falando de Vicente Moreira de Andrade, ou, como o Brasil inteiro aprendeu a chamá-lo, Tiringa. À primeira vista, ele é apenas um senhor do interior de Pernambuco, com o rosto marcado pelo sol inclemente do sertão, um chapéu de couro surrado e um facão sempre ao alcance da mão. Ele não canta, não dança, não faz tutoriais de maquiagem e mal sabe ler ou escrever. No entanto, seus vídeos acumulam bilhões, sim, bilhões, de visualizações. Ele transformou a simplicidade bruta da roça em um império digital que desbanca celebridades globais. Mas por que somos tão obcecados por ele? Seria Tiringa um personagem genial, cuidadosamente construído para nos fazer rir? Ou seria ele o último vestígio de uma sinceridade que a sociedade moderna perdeu? Por trás das respostas atravessadas, dos gritos com Charles e das histórias exageradas, existe uma vida real. Uma história de luta, de pobreza extrema e de uma amizade improvável, que tirou dois homens do anonimato e os colocou no topo do YouTube nacional. Hoje, nós vamos desligar os filtros. Vamos entrar na mata de Serra Talhada para desvendar a verdadeira história do Brasil selvagem. Prepare-se para conhecer o homem por trás do mito. Do homem que provou que, no Brasil, a honestidade bruta ainda vale mais do que qualquer superprodução. Esta é a saga de Tiringa. Para entender o fenômeno Tiringa, primeiro é preciso entender o chão onde ele pisa. Serra Talhada, no coração do sertão pernambucano, não é lugar para amadores. É uma terra de caatinga, de sol que castiga a pele e de uma beleza resistente, onde tudo que sobrevive tem espinhos ou casca grossa. Vicente Moreira nasceu e cresceu nessa realidade muito antes da internet existir. Sua vida foi forjada na enxada, no cuidado com o gado, na luta diária contra a seca e na simplicidade de quem aprendeu a ler a natureza, mas nunca teve a chance de decifrar as letras de um livro. Tiringa é um homem analfabeto em um mundo digital, mas possui um doutorado em sobrevivência. Durante 70 anos, ele foi apenas mais um sertanejo anônimo, um homem de pavio curto, conhecido na vizinhança por não levar desaforo para casa e por sua honestidade brutal. Às vezes, brutal até demais. Ele é o retrato vivo de uma geração antiga do Nordeste. Homens que valorizam a palavra dada acima de qualquer contrato, que resolvem problemas com as próprias mãos e que têm zero paciência para o que consideram frescura. Se a história dependesse apenas de Vicente, ele teria vivido e morrido no anonimato de sua roça, reclamando do calor e cuidando de suas galinhas. Mas o destino, como sempre, tinha um plano mais irônico. Entra em cena Charles Hexon. Charles é o oposto de Tiringa, mais jovem, conectado, empreendedor e com uma visão aguçada para oportunidades. Charles já tinha o desejo de trabalhar com audiovisual, mas seu foco inicial não era a comédia. O canal Brasil Selvagem nasceu com uma proposta quase educativa, documental. O objetivo era mostrar a fauna e a flora da Caatinga. Charles queria filmar cobras, insetos, plantas e curiosidades do sertão. Para manter a chácara onde essas gravações aconteciam, Charles precisava de um caseiro, alguém que conhecesse o mato, que não tivesse medo de bicho e que aguentasse o tranco do trabalho pesado. Foi assim que seus caminhos se cruzaram. Tiringa foi contratado para ser o braço forte da propriedade, o homem da manutenção. No início, a câmera de Charles focava nos animais. Tiringa era apenas um vulto ao fundo, o senhor mal-humorado que passava carregando um balde ou resmungando sobre uma cerca quebrada.
Mas Charles, com o instinto de um produtor nato, começou a perceber algo peculiar. Sempre que ele apontava a câmera para Tiringa e fazia uma pergunta, por mais inocente que fosse, a resposta vinha carregada de uma eletricidade imprevisível. Não era atuação. Tiringa não estava tentando ser engraçado. Pelo contrário, sua graça vinha justamente de sua recusa absoluta em ser simpático. Enquanto a maioria das pessoas muda de postura quando vê uma lente, ajeitando o cabelo ou sorrindo, Tiringa tratava a câmera, e o dono dela com o mesmo desdém que trataria uma mosca varejeira. Charles começou a testar essa dinâmica. Ele percebeu que o contraste entre a sua voz calma, muitas vezes fazendo perguntas óbvias ou provocações infantis, e a explosão nuclear de raiva de Tiringa criava uma química perfeita. Era o clássico o gordo e o magro, o Chaves e o seu Madruga. Mas em uma versão vida real, sem roteiro, suja de terra e banhada a xingamentos criativos, sem que Tiringa soubesse, e talvez sem que ele entendesse completamente o que estava acontecendo. Charles começou a mudar o foco das lentes. As cobras e lagartos do Brasil selvagem lentamente deram lugar a um animal muito mais fascinante e indomável, o próprio Vicente. O que Charles estava prestes a descobrir não era apenas um personagem viral. Ele havia encontrado uma mina de ouro comportamental. O público estava cansado de influenciadores perfeitos em mansões de luxo. Eles queriam ver a verdade. E não existe nada mais verdadeiro e perigosamente honesto do que um sertanejo zangado com uma foice na mão, sendo incomodado em uma terça-feira de sol quente. A pólvora estava ali. Charles tinha o fósforo. Faltava apenas riscar para ver o Brasil inteiro explodir de rir. A virada de chave não aconteceu da noite para o dia, mas foi perceptível nos comentários. Nos vídeos do canal Brasil Selvagem, entre elogios à beleza de uma jiboia ou curiosidades sobre plantas medicinais, uma pergunta começou a se repetir com uma frequência alarmante. Cadê o véio brabo? O público havia sido fisgado. Charles, com sua intuição afiada, percebeu que a audiência não estava ali pela biologia. Estava ali pela psicologia. Eles queriam ver o embate. Foi então que nasceu a Fórmula Tiringa. Uma dinâmica simples, mas devastadoramente eficaz, que remonta às grandes duplas cômicas da história, mas com um toque de vida real. A estrutura dos vídeos passou a seguir um padrão viciante. Charles chega com uma premissa absurda, uma mentira deslavada ou uma pergunta de uma ignorância proposital. Ele age como o troll, o provocador. Ele vira para Tiringa, que está ocupado capinando, consertando uma cerca ou apenas tentando existir em paz, e solta algo como: Tiringa, é verdade que um homem engoliu um boi inteiro na cidade vizinha? Ou, dizem que se plantar feijão de cabeça para baixo, nasce melancia, né? A reação de Tiringa é o clímax que todos esperam. Primeiro, o olhar de incredulidade. O silêncio tenso de quem está processando a estupidez alheia. E então, a explosão. Tiringa não apenas corrige Charles, ele o destrói verbalmente. Com um vocabulário rico em gírias nordestinas, xingamentos criativos e uma franqueza cortante, ele desmancha a mentira com a lógica implacável de quem vive no mundo real. Deixa de ser mentiroso, homem! Tu é doido, é? Vá caçar o que fazer. Essa catarse é o segredo do sucesso. Psicologicamente, Tiringa representa o id de todos nós. Ele diz o que gostaríamos de dizer ao chefe chato, ao vizinho inconveniente, ao parente mentiroso. Em um mundo onde somos obrigados a ser educados e polidos o tempo todo, ver um senhor de 70 anos mandando alguém para aquele lugar sem nenhum filtro é libertador. O sucesso foi tão avassalador que o canal original ficou pequeno. A natureza do sertão tornou-se apenas o cenário para o show de humor. Para organizar a casa, Charles criou o canal Comédia Selvagem.
O que parecia um risco dividir a audiência provou ser um acerto monumental. Os números explodiram. O Comédia Selvagem ultrapassou a marca de 9 milhões de inscritos. O Brasil Selvagem manteve outros milhões. Juntos, os canais somam bilhões de visualizações. Estamos falando de números que superam emissoras de televisão tradicionais. E o mais fascinante? A produção continuava a mesma. Sem estúdios, sem iluminação artificial, sem maquiagem, apenas uma câmera, muitas vezes um celular, o som do vento na caatinga e 2 homens conversando besteira. O YouTube começou a enviar as placas de reconhecimento. A placa de prata, a de ouro. Imagine a cena. Caixas brilhantes vindas do Vale do Silício, na Califórnia, chegando a uma casa simples na zona rural de Serra Talhada. Para Tiringa, aquelas placas eram apenas quadros bonitos. Ele mal compreendia a dimensão de que, naquele momento, ele era mais assistido do que muitos atores de novela. Mas com a fama veio uma mudança sutil. Tiringa deixou de ser apenas o caseiro. Ele virou uma marca. Charles, inteligentemente, começou a expandir o universo. Introduziu novos personagens, situações mais elaboradas, viagens para a cidade grande. Eles saíram do mato e foram para shoppings, andaram de avião, conheceram o mar. Cada uma dessas experiências gerava conteúdo ouro. Ver Tiringa, um homem que passou a vida na roça, reagindo às complexidades e frescuras da vida moderna, como comer sushi ou usar um elevador, gerou alguns dos vídeos mais engraçados da internet brasileira. No entanto, essa ascensão meteórica não veio sem custos. Quando você coloca muito dinheiro e muita atenção em cima de uma vida simples, as coisas complicam. A inocência do início começou a dar lugar a questionamentos, polêmicas e a desafios que nem o facão de Tiringa poderia cortar. Com bilhões de visualizações, vem algo que muda a dinâmica de qualquer relacionamento. Dinheiro. Muito dinheiro. O canal Comédia Selvagem deixou de ser uma brincadeira de quintal para se tornar uma empresa lucrativa. E aqui entramos em um terreno delicado, que divide a opinião do público até hoje. Nos comentários, entre risadas e emojis, começou a surgir uma corrente de preocupação. O Charles está explorando o Tiringa? O velho está ganhando a parte dele? A imagem visual é forte. Um homem jovem, letrado e articulado segurando a câmera, e um senhor idoso, analfabeto e humilde gerando o conteúdo. A disparidade de poder é inegável. Mas reduzir a relação deles à exploração é ignorar a complexidade da vida real. A verdade é que a vida de Tiringa mudou drasticamente. O homem que antes vivia da enxada passou a dirigir carros novos. A famosa picape Toro, que virou símbolo de sua ascensão, reformou sua casa e garantiu uma estabilidade financeira que a agricultura de subsistência jamais proporcionaria em 10 vidas. Charles, por sua vez, atua como empresário, editor, roteirista e escudo. Sem a visão de Charles, Tiringa continuaria sendo apenas um personagem folclórico de seu bairro. Sem o carisma de Tiringa, Charles seria apenas mais um videomaker talentoso. É uma simbiose. Um precisa do outro para que o império funcione. Mas o dinheiro não compra bom senso e a fama é uma droga potente. À medida que o sucesso crescia, a dupla decidiu dar um passo maior. Talvez maior do que as pernas. Em 2022, Tiringa entrou na política. Lançou-se candidato a deputado federal. Foi o momento em que a brincadeira colidiu de frente com a seriedade das urnas. A campanha foi marcada pelo estilo caótico de sempre, mas o resultado foi um banho de água fria. Apesar de ter uma votação expressiva, mais de 30 mil votos, ele não foi eleito. A derrota nas urnas trouxe uma lição amarga. Like não é voto. O público amava o Tiringa como o bobo da corte, o homem que nos diverte com sua raiva, mas não necessariamente o via
como um legislador capaz de decidir o futuro do país. A exposição política também atraiu haters e críticas mais pesadas, tirando a blindagem de vovô engraçado e colocando-o na mira de debates ideológicos que ele, francamente, mal compreendia. E como se a política não bastasse, a realidade selvagem de Tiringa às vezes atravessa a linha da legalidade. O Brasil assistiu, chocado, à notícia de sua detenção por dirigir embriagado e portar uma arma branca. O famoso facão, que para ele é ferramenta, mas para a lei é arma. Na delegacia, sentado em um banco frio, sem as câmeras de Charles para transformar aquilo em piada, vimos um Tiringa diferente, vulnerável. Um homem idoso confrontado com as consequências de um mundo que não perdoa erros, mesmo que você seja famoso. Aquele incidente serviu como um lembrete brutal. Tiringa não é um personagem da Disney. Ele não é um ator seguindo um script family-friendly. Ele é um homem real, falho, teimoso e, por vezes, imprudente. Essas sombras, as polêmicas, a política, a polícia, poderiam ter destruído carreiras mais frágeis. Mas, curiosamente, elas parecem ter cimentado ainda mais a lenda. Por quê? Porque reforçaram a autenticidade. O público percebeu que o Brasil Selvagem não é um nome fantasia, é um aviso. Tiringa é incontrolável. E é justamente por isso que não conseguimos parar de assistir. Mesmo nos seus piores momentos, ele reflete uma parte do Brasil que a mídia tradicional tenta esconder. O Brasil que não segue as normas da etiqueta, que erra, que bebe, que briga, mas que acorda no dia seguinte e vai trabalhar. Agora, passados os sustos e as tempestades, o que resta? O hype inicial passou. A novidade acabou. E a dupla enfrenta o maior desafio de todos os criadores de conteúdo: o teste do tempo. Como envelhecer na internet sem se tornar irrelevante? Vicente Moreira de Andrade não é eterno. O tempo, implacável como o sol do meio-dia no sertão, passa para todos. Aos poucos, vemos os cabelos brancos ganharem mais espaço, o andar ficar um pouco mais lento, embora a língua continue afiada como sempre. Mas o que Tiringa e Charles construíram vai muito além de vídeos de humor ou placas de YouTube na parede. Eles realizaram uma façanha sociológica. Numa era dominada pelo TikTok, onde adolescentes dançam em quartos com luzes de LED, usando filtros que afinam o nariz e escondem imperfeições, Tiringa é a antítese. Ele é a vitória do conteúdo sobre a forma. Ele provou que você não precisa ser jovem, não precisa ser padrão, não precisa ter dentes perfeitos e não precisa falar o português culto para ser ouvido. Você só precisa ser de verdade. Tiringa representa o avô que muitos de nós tivemos. Aquele tio do interior que não tem paciência para mimimi, que resolve as coisas no grito, mas que tem um coração que não cabe no peito. Assistir ao Tiringa é, para milhões de brasileiros urbanos, uma forma de reconexão com uma raiz que foi cortada. É uma janela digital para um Brasil profundo, agrário e simples, que está desaparecendo sob o asfalto e a tecnologia. Charles, o arquiteto desse caos, merece seu reconhecimento. Ele não apenas filmou um idoso engraçado, ele teve a sensibilidade de entender que aquele idoso era uma joia rara. Ele traduziu a linguagem do sertão para a linguagem da internet. Sem Charles, Tiringa seria apenas uma lenda local. Com Charles, ele virou lenda nacional. Daqui a 10, 20 anos, quando olharmos para a história da internet brasileira, o canal Comédia Selvagem será estudado como um caso único. O momento em que o algoritmo, programado para nos dar mais do mesmo, foi hackeado por um matuto com um facão. Talvez a maior lição que Tiringa nos deixe não seja nenhuma das suas respostas atravessadas, mas sim a sua existência. Ele nos ensina que, num mundo de máscaras, a face mais chocante que você pode mostrar é a sua própria. Por enquanto, o show continua.
As galinhas ainda precisam ser alimentadas, as cercas precisam de reparo, e Charles ainda tem muitas perguntas idiotas para fazer. E nós? Nós continuaremos assistindo. Porque, no fundo, todos nós gostaríamos de ter, nem que fosse por 5 minutos, a liberdade de dizer exatamente o que pensamos, sem medo do julgamento, assim como Tiringa faz todos os dias. Aproveitemos o véio, enquanto ele está aqui. Porque quando essa voz se calar, o Brasil ficará um pouco mais polido, um pouco mais educado e muito, muito mais chato. Se essa história te fez rir ou refletir, se você também tem um pouco de selvagem dentro de si, deixe seu like e inscreva-se. Vamos documentar a verdade antes que ela vire apenas história. Fui!